Graça e paz da parte do Eterno. Que bom estar com vocês mais uma vez para falarmos da Escola Bíblica Dominical. Estou muito feliz de estar de volta com vocês, desejando desde já um feliz 2024, abençoado pelo Senhor Jesus e o nosso eterno Deus através do Espírito Santo. Que Deus possa te dar um ano de vitória, que Deus possa animar você, que Deus possa fortalecer como Ele fortaleceu no ano de 2023. Estamos aqui na nossa lição de número 1, Origem da Igreja, será dia 7 de janeiro de 2024, nosso primeiro trimestre. Vamos estar falando da origem da igreja. Como eu gosto sempre de começar a nossa aula com uma oração. Vamos orar? Feche seus olhos e nós vamos iniciar com uma oração. Querido e amado Deus, mais uma vez, Senhor, na Tua presença santa e maravilhosa, estamos aqui, Senhor, para compartilharmos a Tua palavra, Senhor. Senhor, nos ilumina através do Espírito Santo, nos dando graça, Senhor, para falarmos a verdade, Senhor, em que cremos. Assim eu peço, Senhor, abençoando a cada ouvinte em nome do Senhor Jesus. De novo estou aqui, deixei de gravar uns dias aí por problemas técnicos. Como a gente tem um problema, não sabe explicar, a gente fala assim, né? Usa essa desculpa, por assim dizer, um problema técnico. Mas enfim, estamos de volta de novo com subsídio para auxiliar professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Vou trazer aqui um subsídio para que possa enriquecer a sua aula. Comente, deixe o seu comentário, sua pergunta, diga de onde você é, compartilhe, curta, ajude a divulgar esse canal da EBD. Vamos para a nossa lição? Nosso textuário está em Atos capítulo 2, versículo 38. Diz o seguinte: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nossa verdade prática diz o seguinte: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Que maravilha, né? A lição desse trimestre, né? Tem o nosso comentarista, pastor José Gonçalves. Eu estou aqui com ela do lado, aqui a pequena, eu gosto da grande, mas estou aqui com a pequena, né? Está aqui a lição, ó, deixa eu colocar, aqui, ó. A igreja, o corpo de Cristo, origem, natureza, vocação da igreja no mundo. Esse vai ser um trimestre maravilhoso. Falamos de missão no trimestre passado e agora vamos falar da igreja. A lição dessa semana, queridos, eu vou colocar no plural, queridos professores, nós vamos iniciar esse trimestre, a lição de adultos, inclusive aqui na Vila C, em Foz do Iguaçu, vai ser a primeira aula com a classe das mulheres e quem vai estar dando aula? Esse professor que vos fala, pastor Rivanildo, vai estar tendo a honra de dar a primeira aula com a classe das irmãs, separado dos irmãos, nós vamos ter uma classe nova. Nós vamos aprender sobre a origem, a natureza e o desenvolvimento da igreja, como uma instituição estabelecida por Jesus Cristo no mundo. Então você tem que levar com clareza, ela existe para quê? Para cumprir uma missão. Que missão especial? Tanto possui ordenanças, funções ministeriais que possibilitam a sua atuação como representante de Cristo nesse mundo. Nós temos 3 objetivos da lição. Primeiro objetivo, descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia
e na história. Apresentar a igreja como criação divina e, terceiro objetivo, identificar a igreja como a comunidade dos salvos. Então, professor e professora, esses três são os objetivos de vocês em sala de aula no próximo domingo e que nós vamos auxiliar a cada um aqui. Palavra-chave, não trouxe nenhuma novidade, por assim dizer. Na lição passada, se não me falha a memória, nós já trouxemos, já esclarecemos, já apresentamos essa palavra-chave, igreja. É uma comunidade de pessoas que foram salvas por Jesus Cristo. Claro que nós estamos falando de uma igreja no âmbito espiritual, e só existe mesmo a igreja no âmbito espiritual. Igreja não é templo, tá? Igreja não é templo. Igreja é formada pelo corpo de Cristo, então igreja é pessoas. Claro que nós temos o costume de dizer, você vai na igreja hoje, você vai à igreja, é um costume, mas não, igreja, biblicamente falando, é uma reunião, ela é mais do que um edifício, ou um grupo de pessoas, é um corpo vivo dirigido pelo Espírito Santo, mas é feito de pessoas, não de tijolo. No genérico religioso tem várias acepções ou uso dependendo do seu contexto. Eu vou passar rapidinho isso aqui, porque vocês já ouviram falar, mas eu estou relembrando. Se refere a um conjunto, reunião, congregação ou assembleia, pode designar uma forma geral, igreja universal. Já falei de 1 Coríntios 3:16, e não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo, 6:19, vosso corpo como templo do Espírito Santo, e Efésios 2:21 e 22, edifício bem ajustado que serve como morada, que é a nossa igreja universal, composta por todos os cristãos de todos os lugares. Entendidos? Pode designar também um conjunto particular de cristãos, de uma cidade ou uma localidade. 1 Coríntios 3:16, local, vocês da congregação da Vila C, por exemplo, quando eu me refiro a eles. Maravilha, bem entendido? Vamos em frente? Pode se referir a uma denominação ou até mesmo seita cristã onde seus fiéis ou membros formam uma comunidade. É claro que temos que ter cuidado com a seita aí, mas enfim, forma uma palavra chamada igreja. Ligados pela mesma doutrina de fé, submissos a uma determinada liderança pastoral, local ou mundial, estadual, nacional, enfim, depende da organização do clero. Como desdobramento histórico do anterior, designa uma instituição organizada, formal e civilmente, separada ou não do Estado. Graças a Deus aqui é separado do Estado. Eu sempre falo, quando a igreja se junta com o Estado, sempre a igreja sai machucada. Eu sou contra a política. Não, de forma nenhuma, mas igreja é igreja, política é política. Não vou entrar no âmbito da questão, porque não é esse o assunto. Vamos em frente? No termo, sexta, a igreja pode se referir ao prédio, reunião de culto. Culturalmente nós falamos, vai à igreja hoje, vamos à igreja hoje. Você viu que eu estou sendo rapidinho, sem enrolação, para nós ganharmos tempo. Todas essas acepções do termo igreja dentro do cristianismo são legítimas, usadas normalmente nos diferentes ramos e denominações. Mas o que eu quero que você entenda, que você compreenda, que igreja é formada por pessoas que vão ao templo cultuar a Deus. Maravilha? Entendido? Vou trazer aqui já o termo eclésias, diek, para e kalel, chamar, propriamente chamados do mundo, chamados para fora. Eu sei que a lição pede isso e você vai explicar isso aos alunos da sua sala. Eu vou trazer essa rápida explicação. Sendo resultado, a igreja é o corpo místico, espiritual, isto é, o corpo universal na sua totalidade dos crentes
que Deus chama do mundo para o seu reino. Então, chamados para fora do mundo e para fazer parte do reino de Deus. A palavra igreja, ela vem da palavra grega Kyriakos, pertencente ao Senhor. Eclésias, igreja, é a raiz do termo eclesiologia. Inclusive tem uma matéria na teologia que tem esse nome, nós estudamos, e vamos falar dentro da lição sobre eclesiologia. E eclesiástico, onde é o corpo de obreiros. Maravilha, entendido? Então nós vamos ver sobre a trajetória do povo de Deus na história, né? É uma narrativa rica, complexa, abrange milênios, envolve eventos significativos, povos, nações, pessoas, personagens marcantes, transformações culturais e espirituais. E nós vamos explorar, nós vamos mergulhar nesse âmbito espiritual chamado igreja. Os objetivos da lição: primeiro objetivo, descrever a trajetória do povo de Deus, né, na Bíblia e na história. Então nós vamos começar com esse primeiro objetivo. Preste bem atenção, professor. Note, se tiver algum questionamento, alguma dúvida, pode perguntar, fique tranquilo em me questionar, que nós vamos estar auxiliando de alguma forma, tá? Eu vou colocar o meu zap no vídeo, abaixo do vídeo vai estar o zap. Me pergunte, se não quer perguntar assistindo o vídeo, pergunte pelo zap, nós estaremos auxiliando e respondendo na medida do possível. Se eu não tiver a resposta, tem amigos, pastores, professores excelentes que vão nos ajudar a responder. Vamos descrever o povo de Deus através da história. No Antigo Testamento, eu sempre vou falar, o judeu ele não gosta de antigo, né? Vamos dizer no primeiro, criação e queda. O relato da criação de Adão e Eva no jardim estabelece o início de uma relação entre Deus e a humanidade. Ali a relação era diferente, todo o pôr do sol, toda a virada do dia, Deus vinha falar. Mas com a queda do homem, resulta no quê? Numa separação espiritual. E aí o que acontece? Não é mais Deus que vem visitar o homem, mas é o homem que vai visitar Deus. É nós agora que precisamos ir ao encontro dele. Através dos patriarcas, Deus escolhe Abraão, é a trajetória da igreja. Gálatas 3:8, Deus prega primeiro o evangelho a Abraão. Então o evangelho não é uma coisa só do Novo Testamento. Vamos conferir aqui, rapidinho, minha Bíblia está do lado aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Eu não estou lembrado se é 3:18 ou 3:8. 18 não é, é o 8. E na Escritura, e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Então Deus prega o evangelho primeiro a Abraão. Isaac e Jacó sucedem, né? Abraão, os 12 filhos de Jacó tornam-se as 12 tribos de Israel. E na sequência, os descendentes de Jacó tornam-se escravos no Egito. Essa história você conhece de cor e salteado. O êxodo é marcado pela travessia do Mar Vermelho e pela entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Nós temos aí a trajetória do Antigo Testamento. Conquista de reinos, Josué lidera a conquista da Terra Prometida. O povo de Deus passa por período de juízes, reis, profetas, destacando sempre Saul. Eu não coloquei Saul, mas vamos falar dele por não obedecer a Deus. Davi, por ser um homem segundo o coração de Deus. E Salomão, sucessor do nosso rei Davi.
né? Nós temos aí também Josué lidera a conquista da terra prometida, o povo de Deus ele passa por esse período, né? E vem o termo já em Deuteronômio, Carral. É frequentemente usado na Bíblia hebraica, como eu coloquei, no Primeiro Testamento, para se referir ao ajuntamento, congregação ou assembleia do povo de Deus. A intenção de Deus é criar um povo, um reino sacerdotal. Não só uma tribo de Levi, não, mas ele queria um reino de sacerdotes, onde esses sacerdotes iam interceder diante de Deus, ia representar, ia governar juntamente com Deus toda a terra, todo mundo. Mas nós, como gentios, nós precisávamos também dessa salvação. E em Romanos nós encontramos que Deus, Romanos capítulo 11, você vai ver que Deus corta o ramo e enxerta esse jambuzeiro brabo. E ele passa a receber seiva já da videira e não é mais o jambuzeiro brabo. Ele passa a ser parte de Deus. Ele deu a todos que creem, ele deu poder para serem chamados filhos de Deus. Carral é um termo utilizado para descrever a união, em hebraico, né, carral, do povo de Deus em diferentes contextos, já prevendo, nós vamos ver no ponto 2, que a criação da igreja não foi com a queda de Israel, não é um segundo plano, não é um plano B, não, já estava tudo no plano de Deus, a criação da igreja. Nós estamos vendo a trajetória. Então o termo carral, congregação, igreja, assembleia, o termo assembleia, congregação e assembleia, já existia sim no Primeiro Testamento. Em Deuteronômio nós vamos encontrar esse termo que designa a reunião. No contexto do Êxodo, no deserto, Êxodo 12, 6 diz, fala sobre a seleção do Cordeiro Pascual e é mencionado, e o ajuntamento inteiro do carral, é o que está escrito ali em hebraico, quer dizer toda, inteiro, quer dizer todo, um inteiro, da congregação de Israel sacrificará à tarde. Deixa aparecer o versículo, demorou um pouquinho. Na instituição da lei também foi usado o termo carral. Levítico 8:3 diz, durante a ordenação de Arão e os filhos como sacerdote, Deus diz a Moisés, ajuntai toda a assembleia. Aí tá de novo, né? Kohaedar, quer dizer, toda a assembleia. Entrada da tenda da congregação. Raquel. Então, toda a assembleia diante da porta da congregação. Então, você vê que assembleia, congregação, não é um termo do Novo, mas já é do Primeiro Testamento. No contexto da adoração, de ensino, Deuteronômio 4:10, Moisés instrui o povo, a língua quase dobrou aqui, né? No dia em que te puseres perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disser, ajunta-me o povo, para que eu lhes faça ouvir as minhas palavras. Nós temos aí de novo, claro que ali está aparecendo, né? Raquel, quer dizer, eu não vou saber explicar agora que eu vi lá, mas é o sufixo, primeiro o artigo ra, e depois o verbo mudado, a palavra mudado no tempo verbal de ajuntar a congregação. Não vou dar uma aula de hebraico aqui, não se preocupe, é só para você ver que carral aparece em tudo, até no contextos legais administrativos, em todas as oportunidades. Deus, durante o episódio Números 20:10, da água na rocha, diz, Moisés e Arão reuniram a congregação, aí está carral,
carral, quer dizer, e a congregação. Diante da rocha disse-lhe, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então, sempre está sendo, em toda oportunidade, em todo lugar, o termo carral indica, portanto, a união do povo de Israel em situações diversas, especialmente em eventos religiosos, cerimônia, adoração e momentos importantes na jornada do povo durante o primeiro pacto, a primeira aliança. Então, você vê que esse termo carral, ele já vem designando, e que nós vamos ver, ele é a explicação do primeiro ponto da lição, onde o professor vai trazer esse esclarecimento. O hebraico é para se referir a ajuntamento de povo. Por isso, igreja não é templo, é povo, pessoas. Ah, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você sozinho não é igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo todo. Todo edifício ajustado. Então é o corpo inteiro. A igreja universal de Deus é a congregação dos santos. No antigo pacto, já se usava o termo carral como congregação, como igreja, como ajuntamento de pessoas. Então, nós vemos que o conceito que destaca a coesão é a identidade do povo de Deus com a caminhada na história. Não importa. Gênesis capítulo 3, versículo 15, na queda do homem, quando ali Deus promete que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, mas que iria formar um povo escolhido de boas obras. Foi escolhido Israel. Mas pela sua misericórdia, pelo seu imenso amor, foi aberta a oportunidade aos gentios, que somos nós. Então, esse termo carral, congregação, assembleia, destaca o que é a identidade do povo de Deus. Por isso que a Assembleia de Deus não pode ser, na sua totalidade, patenteado, porque Assembleia é um termo comum, usado em vários lugares, sempre designando o quê? Ajuntamento de pessoas. E como no Novo Testamento vem se cumprir como? No cumprimento das profecias do Primeiro Testamento. Jesus Cristo, o Messias prometido, nasce em Belém, tem ali a sua vida, morte e ressurreição, são fundamentais para a fé cristã, representando a redenção, a abertura, né, com a mulher Ciro-Fenícia, quando ela sai atrás de Jesus e diz, mas os cachorrinhos também comem das migalhas, ali abre a porta de salvação para os gentios. Então, representando aqui no Novo Testamento a reconciliação entre Deus e a humanidade na totalidade, não só com os judeus. No Primeiro Testamento, sim, só com os judeus. Era a congregação, era a assembleia, era a igreja de Deus, os israelitas. Eles foram escolhidos. Eles são o povo de Deus. Nós somos eleitos em quem? Nós somos eleitos em Jesus Cristo. Quer ver? Efésios capítulo 1, versículo 4. Paulo escreve aos Efésios e diz, ele relata, ele fala assim, portanto, Deus nos escolheu nele, nele em quem? Em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, nós somos eleitos, nós somos escolhidos por ele, antes da criação do mundo. Então não é um segundo plano. Efésios 2, que tem a referência ali, de 13 a 18, vai dizer sobre esse povo, que nós vamos ver depois. Diz o seguinte, todavia agora em Cristo, vós que antes estava distantes, foste aproximado mediante o sangue de Cristo. Portanto, ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubou o muro da separação, em que em seu próprio corpo desfez toda a inimizade.
Então, que maravilha! No Novo Testamento vem cumprir as profecias em nossa vida, abrindo essa oportunidade, formando a igreja. Após a ascensão de Cristo, os apóstolos desempenham um papel fundamental, crucial para a pregação do Evangelho. Paulo é eleito o apóstolo do gentil como um missionário importante para pregar o Evangelho para nós, gentios. Então nós temos aqui no Novo Testamento, com a perseguição e a expansão, a igreja cresce. A sua mensagem é espalhada no Império Romano. Nós temos o primeiro concílio, onde começa ali os judeus a querer que quem aceita Jesus como seu Salvador tinha que se comportar igual aos judeus. Não, judeu é judeu, gentil é gentil. Os dois, ambos salvos, fazem parte da igreja. Mas o judeu é diferente. Eu posso falar fluentemente hebraico, eu posso participar de todos os eventos, né? Mas eu vou ser um gentil. Deixa eu só dar um silêncio aqui, um minutinho só, tá? Pronto, voltamos. O nariz coçou. Então nós recebemos através da perseguição, se espalha e nós somos alcançados por esse evangelho. E dentro de Atos 15 nós vamos ver que nós precisamos sim cumprir algumas leis. Atos 15 e 20 você vai ver 4 leis que nós precisamos cumprir. Não praticar o sexo ilícito, idolatria, carne sufocada e do sangue. Então, ali em Atos 2 é formada a igreja começa a se estabelecer com judeus e gentios. E Paulo é eleito o apóstolo do gentio, não por nós, mas por Deus. Na Idade Média, a Igreja Católica se torna uma instituição poderosa. O cristianismo divide-se em ramos orientais e ocidentais. As cruzadas, a reforma protestante e o renascimento são eventos significativos. Não dá para falar de todos eles, até mesmo na aula, porque o tempo é pouco. Mas nós vemos aí o desenvolver da igreja na Idade Média. Depois da Idade Média, aí vem o quê? Vem a Era Moderna. O cristianismo desempenha um papel central na formação das sociedades e governo. Por quê? Porque ele desempenha esse papel? Porque você pode ver até na política hoje, nós temos muitos cristãos. Então o cristianismo na Era Moderna, ele vem desempenhar um papel nessa formação. As missões cristãs expandem-se pelo mundo. Então, um crescimento na Era Moderna, claro que vem com algum prejuízo, porque muitos abrem igrejas com interesses, templos, denominações, com interesse não em salvação de alma, mas, enfim, é a trajetória da igreja até chegar à Era Moderna. E na atualidade nós encontramos também desafios, né? Mudanças, o iluminismo, a Revolução Industrial, os movimentos sociais trazem mudança significativa. O cristianismo enfrenta desafios e diversifica em diversas denominações. Aí nós temos batista, nós temos quadrangular, nós temos assembleia presbiteriana, nós temos a Deus é Amor, o Amor de Deus, Brasil para Cristo, Congregação Cristã. Então ela vai com essas mudanças, com esses desafios, com tudo que vem, acaba se ramificando e acaba criando sim algumas seitas que são chamadas de igreja, como nós vimos no início. Tá? Continuando, na atualidade, a globalização e a diversidade vêm piorar um pouco, porque nós vivemos um cristianismo, né? É uma fé global. Mas, infelizmente, como os judeus trazem a tradição deles junto, e não estou condenando de forma nenhuma, nós também trazemos, junto com o cristianismo, tradições e expressões culturais. E há uma mudança, tanto cultural e certas culturas que nós aprendemos em missões, ela não fere o evangelho.
ela não vai ferir, ela não é contra a Bíblia. Ela não vem de forma nenhuma desmerecer a Bíblia. Então, há essa diversificação do Evangelho. Aí nós enfrentamos desafios contemporâneos como a secularização, principalmente isso é um mal, e o pluralismo religioso. E com isso, a igreja, dentro dessa trajetória da história da igreja, a gente acaba por, às vezes, aceitar coisas que não fazem. Não estou generalizando, claro, e às vezes eu fico até assim de falar as coisas, mas eu preciso falar. Às vezes nós acabamos nos conformando com o mundo e trazendo essas culturas, essas formas que não agrada a Deus para dentro da igreja. Essa é a trajetória da igreja até hoje. O pluralismo religioso, as várias formas que eu acho que a igreja tem que ser ou pode ser, e a secularização, onde tudo pode, onde nada faz mal, onde você tem que se sentir bem dentro da igreja. Não, dentro da igreja você não vem para ficar melhor, você vem para ser melhor. Aqui, na atualidade, a igreja se envolve também com os compromissos sociais, isso desde o início, mas hoje está mais envolvida do que nunca, digamos assim, né? Há uma necessidade, direitos humanos, justiça social. Nós nos envolvemos com sustentabilidade, por exemplo, a nossa igreja tem placas solares. Isso é sustentabilidade. Refletindo uma busca contínua por viver os princípios da fé na sociedade moderna. Usufruindo, sim, dos bens da sustentabilidade, enfim, nós podemos fazer. Nós temos templos construídos que aproveitam até a água da chuva. Isso é sustentabilidade com a fé. Não fere o princípio bíblico, inclusive até ajuda com os princípios bíblicos. Mas, dentro desses compromissos sociais, muitas vezes há uma confusão. Há uma... vamos dizer assim, há uma ênfase maior e outra é deixado, como aconteceu em Atos capítulo 6. Há uma preocupação muito com uma coisa e o principal é deixado de lado, que é palavra e oração. Essa é a nossa igreja na atualidade. O segundo objetivo é apresentar a igreja como criação divina. Isso é maravilhoso. E nós temos aqui, eu fiz um quadrinho aqui, a igreja ela é criada na dispensação do mistério. Nós temos 3 dispensações, que eu já expliquei para vocês, né? 3 dispensações. Paulatinamente falando, claro que tem as 7 dispensações, mas isso é uma criação do homem e é maravilhoso, mas biblicamente falando, nós temos a dispensação do mistério. Você está vendo aí, eu estou passando o mouse aqui, ó, dá uma olhadinha. Dispensação do mistério, né? Que é Efésios 3:9, que fala de Gênesis 1, que é da eternidade até a encarnação do Messias. Mas essa dispensação ela é feita em 2 partes. A parte A é Gênesis 1 para trás. Jesus é conhecido como capitão dos exércitos. Gênesis 1 para trás, o que a gente sabe? Pouco, claro que há estudos que revelam muita coisa, mas enfim, para nós ainda é um grande mistério. E temos aqui a segunda parte, que é Gênesis 1 até Lucas 2. Jesus é conhecido como o anjo do Senhor, é conhecido como a pedra que jorra água e é conhecido por Josué como o príncipe do Senhor dos Exércitos. Mas ninguém entendeu, ninguém compreendeu ele, ninguém sabia quem ele era. E daí nós temos a dispensação da graça, que é Efésios 3:2, que é a partir de Lucas capítulo 2, a encarnação de Cristo. E depois, Efésios 1:10, nós vamos ter a dispensação da plenitude dos tempos, que é o milênio, enfim, para frente. Isso só para você entender. Então, a igreja ela é criada nessa dispensação do mistério. E nós vamos ver como que ela é criada na dispensação do mistério. Ela é uma criação divina, não é humana. A fundamentação da igreja é bíblica. A visão da igreja como criação divina encontra base nas Escrituras. Jesus mesmo disse.
edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa declaração de Jesus indica que a igreja é uma construção divina estabelecida por ele mesmo, não pelo homem. É comandada, direcionada, cuidada por homens, pastores, eleitos para apacentar as ovelhas. Assim como Jesus fala com Pedro. Apacenta o quê? As minhas, é dele. Como corpo de Cristo. Nós vamos falar mais da imagem, né, da igreja na lição número 2, que vai ter sobre as imagens. A imagem da igreja como corpo de Cristo é frequentemente utilizado nas Escrituras, 1 Coríntios 12, 27. Isso sugere que a igreja é uma entidade espiritual e orgânica, criada por Deus. Ela é uma instituição viva. Ela é um organismo vivo. Essa metáfora de corpo destaca a interconexão, quer dizer, nós temos que estar conectados com ele. É uma dependência mútua dos membros da igreja. Nós vemos isso lá em João capítulo 15. Nós vamos encontrar essa conexão, claro que não como corpo, mas como videira, mas nós vemos aquele que permanece em mim. Ele fala, deixa eu abrir João 15 aqui para falarmos direitinho. Ó. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. Aí ele diz, vós já estão limpos pela palavra, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então, essa metáfora de corpo você não pode ser corpo sozinho. Numa mão, se ela sair do corpo, a tendência é morrer. Então, essa metáfora de corpo é a conexão, a interconexão entre Deus e a igreja. Para quê? É uma instituição para testemunhar, para falar sobre Deus e seu plano redentor. Não é para falar de mim. Claro, eu tenho testemunho, você tem. Nós vamos falar quando Deus toca, mas é para falar de Deus e sobre o seu plano de redenção. Isso é o papel da igreja, é uma instituição para testemunhar. Atos 1 e 8, recebereis do Espírito e ser-me-eis testemunha, que nós vimos na lição passada. A igreja é chamada para proclamar, ela é uma criação divina para proclamar uma mensagem divina. Por isso é uma instituição de testemunho também. É uma comunidade de adoradores. A igreja é concebida como uma comunidade de adoradores, reunidos para adorar e servir a Deus. Por isso que eu fico às vezes assim pensando, o culto, ele foi feito para nós homenagearmos, destacarmos, engrandecermos, glorificarmos. O culto é para fazer isso com uma entidade divina, no nosso caso, Deus, Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E nós temos, por último, o costume de irmos buscar uma bênção. Não, nós temos que ser uma bênção. É diferente de buscar. Nós temos que ser adoradores. E a comunidade de adoração, ela não é só dentro da igreja, ela é fora. Ela tem que sair das quatro paredes. Ah, mas eu não sei pregar, não sei falar. Não, mas através do seu testemunho, porque você foi chamado para testemunhar. Essa é a criação divina. Para isso a igreja foi criada. Primeira coisa, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncie as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós temos que ser luz. Uma comunidade de adoração é luz. A luz, ela não para de brilhar. Só se você desligar, mas você não pode, você tem que estar conectado. É uma interconexão. Por quê? Para cumprir as promessas bíblicas na nossa vida. A igreja é vista como cumprimento do Antigo Testamento, do primeiro. Deus chama Israel como povo escolhido. Deus elege, chama os eleitos dele, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidebar, Bemidebar e Devarim. Então, no princípio, ele chamou, nomeou e falou as palavras. Então,
quando ele escolhe Carral, a congregação, e depois eles não seguem os conselhos divinos e o próprio Deus corta para enxertar outro povo, é o cumprimento dessa promessa do Antigo Testamento. E como que se cumpre essa promessa no Antigo Testamento? Nós vamos ver. A igreja é a união dos judeus e gentios. É apresentada como plano divino que nós acabamos de ler em Efésios 2, de 11 a 22. Nós lemos do 13 ao 15. Mas do 11 ao 22 você vai ver que é uma manifestação da graça e do propósito redentor divino. Por quê? Porque é uma promessa que foi feita a Abraão. Em ti serão abençoados todas as nações. Não é um povo excluído. Claro, o povo de Israel, não vou tirar nunca esse mérito deles. Eles são o povo escolhido de Deus. Mas a bênção também foi estendida até nós. Então, para o cumprimento. É uma criação divina para que nós possamos ser testemunhas para anunciar a vontade, o plano redentor de Deus para a humanidade. E isso é a maravilhosa criação divina. Através do quê? Da ação do Espírito Santo, Atos 2 e 4. Conforme prometido por Jesus. É fundamental essa vida, né, do Espírito Santo dentro da igreja, ela é fundamental para criação e sustentação. Não é só criar, mas para sustentar. O Espírito Santo une os crentes, capacita para o serviço, guia a igreja em direção à verdade. João 16 e 3, eu estou bem pertinho aqui, vamos ler? Diz assim, e cometerão essas atrocidades porque não conhecem o Pai, tampouco a mim. Então nós precisamos conhecer o Pai. Atos 2, 1 e 4, o Espírito Santo desce, é repartido como língua de fogo, e ali começa a pregação do Evangelho. Mas nós precisamos conhecer o Pai. Através de quem? Através de Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai. E quem nos direciona a Jesus é o Espírito Santo. Então nós temos, para quê? Para que nós possamos fazer o serviço, guiar a igreja em direção à verdade. E aqui nós temos a relação de Mateus 13 e 33. Vamos ler Mateus 13 e 33 com Salmo 102. Mateus 13 e 33 diz o seguinte: o reino, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, daí nós vamos meditar neles. Tá? Fica aí nessa primeira medida que você vai entender. Ele diz assim, Mateus 13 e 33. Então contou-lhe mais uma outra parábola. O reino do céu é semelhante ao fermento de uma mulher que pegou e misturou em 3 medidas de farinhas até que toda a massa ficou levedada. 3 medidas de farinha, com Salmo 102. Primeira medida é Israel, Salmo 102 nós temos lá, tu levantarás e terás piedade de Sião. Sião é Jerusalém. Porque é tempo de compadecer-se dela, o tempo determinado já chegou. Então nós estamos chegando nesse tempo. Você vê que Salmo já é uma profecia de Deus para a restauração de Jerusalém. A segunda medida é Salmo 102 e 15. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. As nações são do Espírito Santo, 3 medidas de farinha. A primeira, Israel, a segunda, Espírito Santo, e a terceira, Salmo 102 e 18. E isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Deixa eu ver como é que está na minha versão King James aqui, para que nós possamos entender bem essa parte. Então, Salmo 102, ele está falando da igreja, de um povo que será criado. 102 e 18 diz que isso seja escrito para a geração futura, para que um povo que ainda será criado louve o Senhor, declarando: o Senhor derrubou o alto do seu santuário. Então, um povo que será criado, e um povo no qual Jesus ora por esse povo.
Se no 102, 13 é Israel, é Jerusalém, o 15 é o Espírito Santo, o 18 é a igreja, em João 17 ele ora pelo povo. Ele faz a oração para os discípulos e diz: eu não oro somente por esses, mas por aqueles que o Senhor ainda há de me dar. Então nós vemos que a igreja como criação divina, ela já não é um segundo plano, já é plano de Deus. Deus nunca erra. E nós vemos aqui a criação de Deus, a criação divina chamada igreja. Para quê esse povo criado? Uma geração criada para quê? Para transmitir a fé. O Salmo 102:18 expressa a ideia de que as obras e os feitos do Senhor serão registrados para gerações futuras. Os cristãos frequentemente veem a missão da igreja no Novo Testamento como a transmissão de fé de uma nova geração para outra. E para que mais essa criação desse povo, uma geração futura? Para a expansão da adoração a Deus. A geração vindoura pode ser interpretada como incluindo os crentes do Novo Testamento, e é que através da igreja continua a adorar a Deus. A igreja é vista como o quê? Carral, assembleia, congregação de adoradores, que perpetua sua devoção ao Senhor. Isso é a igreja criada, uma criação divina para louvor eterno da sua glória. 3. Para cumprimento em Cristo. Vemos a promessa do Antigo Testamento, do primeiro, sendo cumprida em Cristo, incluindo aquelas dos Salmos. A geração vindoura pode ser associada e é associada à igreja que surge após a vinda de Cristo. Quando ele vem, morre e ressuscita, a igreja é feita um novo povo, e ele ora em João, ele diz: não só por este, mas por aquele. E no futuro será um só pastor, um só povo. Olha que maravilha que é essa criação divina. Hoje nós temos Deus, os anjos e os homens. Depois de sujeitar o filho ao pai, o pai ao filho, o filho à igreja e a igreja ao filho, então será um só corpo, um só povo, um só pastor, um só Deus, um só Espírito. É inexplicável, só no acontecimento mesmo que nós vamos entender. Mas é maravilhoso. Por isso é criada essa geração futura, para registro das obras. A igreja, como povo de Deus no Novo Testamento, é vista como continuando a proclamar as obras de Deus, especialmente por meio das Escrituras, palavra, testemunho, ao longo da história, como nós vimos. Então nós temos esse objetivo, essa criação da igreja. E o terceiro objetivo, esse povo criado, essa instituição divina criada, para quê? Identificar a igreja como comunidade dos salvos. É um objetivo ligado ao outro, é uma ação ligada à outra. E como que nós vamos identificar a igreja como salvos, como uma comunidade salva? Através da redenção e da salvação. Salvos porque seus membros são aqueles que responderam ao chamado de Deus para a salvação. Lembra da parábola do semeador? A semente cai à beira da estrada, cai em meias pedras, cai em meios espinhos, mas tem a semente que cai em terra boa. Você é terra boa, eu sou terra boa, porque nós abrimos o nosso coração, nós entendemos, nós compreendemos o chamado de Deus para a nossa vida. Por isso nós somos uma comunidade salva. Nós não excluímos ninguém, mas a salvação é central na mensagem cristã. A igreja é composta por aqueles que reconhecem a necessidade de redenção, aceita a oferta de salvação por meio de Jesus Cristo, mas eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Se eu não reconhecer que eu preciso e se eu não me arrepender, então eu não faço parte da comunidade de salvos. É uma necessidade, é necessário esse reconhecimento de que nós precisamos de redenção. Para quê? Para o novo nascimento. É uma outra necessidade. Para entrar no reino de Deus, que o reino de Deus não é a igreja. Não.
A igreja faz parte do reino de Deus. São 3 medidas o reino de Deus. É o Israel, as nações e a igreja. Então a igreja não é, ela por si só, não é o reino de Deus, não, mas ela faz parte. Nós entramos no reino de Deus como igreja. Não que nós somos o reino de Deus ou proporcionamos a entrada. Não, quem proporciona é o sangue de Cristo, mas nós entramos no reino, parte do reino, como igreja. Como um novo nascimento, fazendo parte da comunidade dos salvos. A igreja é composta por indivíduos que experimentam essa transformação espiritual, se tornando nova criatura. 5:17 de 2 Coríntios, vamos ver? Vamos rapidinho aqui, estamos chegando ao final. 5:17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. É um novo nascimento, é a nova criatura. Morto com Cristo, ressuscitado com Ele, para um crescimento e santificação. A comunidade dos salvos, ela é feita de santos e sempre crescendo. Crescei na graça e no conhecimento. Não apenas experimentamos a salvação. Não é algo que eu experimento e digo se quero ou não quero. Não é dessa forma. Não, mas é envolvida pela santificação. É uma mudança total de vida, diferente dessa sociedade que nós vivemos. Isso é uma comunidade salva. A igreja é o local onde os crentes buscam. Olhe bem, irmãos, a igreja é um local onde os crentes buscam crescer em conformidade com a imagem de Cristo, sendo transformado pelo poder do Espírito Santo. Se você não cresce em conformidade com a palavra, se você não é transformado pelo poder do Espírito Santo, então você não faz parte dessa comunidade de salvos. Aí você tem que voltar, você tem que entender qual que é a criação divina da igreja, você tem que saber a história dela, que eu falei desde o ponto 1, para que você possa compreender a necessidade e ter um crescimento espiritual na santificação, na separação. Não é, como eu sempre digo, um ermitão num lugar isolado. Não, é ser santo, diferente, em meio a muitos iguais. Isso é santificação e crescimento espiritual. Para quê? Para ser o corpo de Cristo. A imagem da igreja como corpo de Cristo é a união íntima dos crentes com seu Salvador. Corpo é um só. Intimidade. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. Não tem separação. É interconectado. É grudado, não é soldado, é junto. Não pode haver só, não pode haver emenda. É um corpo só, onde ele é o cabeça. Essa é a comunidade dos salvos. Assim como os membros do corpo são interconectados, os membros da igreja são ligados espiritualmente a Cristo, sendo parte da sua obra redentora, representando o seu amor na terra. Amor não é sentimento, é ação. Por isso que Deus dá o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus dá a sua vida. Ele diz, eu dou porque eu quero dar, ninguém pode tirar de mim. Mas eu dou porque eu quero dar. Isso é amor na terra para a comunidade dos salvos. Mas essa comunidade ela é feita de união, comunhão e unidade. Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e doutores. Para quê? Para o crescimento, para que nós possamos atingir a unidade da fé. Então nós precisamos compartilhar a comunhão profunda. É comunhão. É baseada na união espiritual e falta muito comunhão. Se nós não tivermos comunhão, se nós não tivermos a unidade da fé, se nós não tivermos essa proporção espiritual de comunhão, unidade e crescimento, nós não somos uma comunidade de salvos. Não adianta nós nos enganarmos, nós não somos. Nós temos que ter. É gerado pela palavra.
A unidade na diversidade é enfatizada, destacando a variedade de funções. Nós temos cooperadores, nós temos diáconos, nós temos missionários, nós temos pastores, evangelistas, presbíteros, mestres e doutores. Mas para um objetivo só: comunhão e unidade. Senão, não há necessidade de existir esses ministérios. Não há efeito da salvação, da redenção, não há uma nova criatura, não foi deixado tudo para trás, continua a mesma coisa. Precisamos de comunhão e unidade. Para quê? João 13:35 vem falar muito disso. E como que nós mostramos essa união? Como que nós testemunhamos isso? É João 13:35. João 13:35, ele vai dizer o seguinte, João escreve: filhinhos, através deste testemunho, missão de testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. Então nós precisamos testemunhar esse amor, tendo comunhão, unidade e união. Nós temos um só corpo, é um corpo, não vários, são vários membros. 1 Coríntios capítulo 12, vários membros, mas um Deus, um Espírito, um Senhor. E um só corpo. E ele atua em todos e todos. Então, a missão da igreja é compartilhar o evangelho, convidar os outros a participar dessa comunidade de salvos, através do revestimento do Espírito Santo, mas também através do testemunho. Então eles vão ver que nós somos discípulos, que nós podemos pregar quando nós testemunhamos a comunhão e a união através do quê? Do amor. Isso transforma a sociedade. Então, identificar a igreja como comunidade dos salvos, reconhecemos a centralidade primeiro do quê? Da obra redentora de Cristo. A resposta individual à graça de Deus. Isso aí que nós vamos identificar a comunidade do salvo. A igreja é vista como um corpo dinâmico de crentes, unidos em Cristo, comprometidos com o crescimento espiritual e com a missão de proclamar a salvação a todos. Mas se nós não tivermos esse comportamento, nós não somos uma comunidade de salvos, nós estamos separados, nós estamos divididos. Então nós precisamos estar comprometido com o crescimento espiritual, com a missão de proclamar o quê? O amor, o evangelho, através do quê? A salvação para todos. Como? Amando-vos uns aos outros. Conclusão, meus irmãos. Conclusão. Nesta lição, vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a morte. Ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco é fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Que maravilha é nós fazermos parte desse corpo. Que glorioso é nós fazermos parte desse corpo. Por isso eu te convido a encerrarmos essa lição com uma oração, pedindo a Deus que venha iluminar as nossas mentes, os nossos pensamentos, em que nós possamos plantar mais, demonstrar mais amor, porque se plantamos, vamos colher aquilo que plantamos. Se demonstramos as nossas atitudes através do amor, nós vamos receber. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Querido e amado Deus, Senhor maravilhoso, Pai eterno, oh Jesus querido, que intercede diante de Deus por nós. Nós vimos, Senhor, que precisamos mudar as nossas atitudes. Que nós precisamos, Senhor, testemunhar mais amor. Que nós precisamos colocar em prática esse amor. Senhor, eu peço do Teu Espírito Santo sobre cada
crente, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada professor, professora que vai ministrar nesse domingo, que faça a tua obra, Senhor, com amor. Mas não só a tua obra, Senhor, que eu possa ser um testemunho do seu amor para comigo e eu possa testemunhar esse amor com o meu próximo, Senhor. Deus, eu quero fazer parte da comunidade dos salvos. Mas eu preciso colocar em prática o que a sua Escritura diz. Não é apenas um conhecimento de sala de aula, mas é colocar esse conhecimento em prática. Senhor, ajuda-nos a praticarmos, Deus, a tua palavra. Não somente pregarmos, não somente ensinarmos, mas testemunharmos através das nossas ações. Assim eu oro, Senhor, se há alguém doente, Pai, cansado, se há alguém desesperado, sem saída, se há alguém sem ânimo, Senhor, se há alguém achando que é o fim, eu o abençoo, Senhor, nós repreendemos todo o espírito de desânimo, nós repreendemos toda a falta de fé, Senhor, nós abençoamos para que ele possa se sentir parte do corpo, e assim como Davi orou, dar-me a alegria da salvação, ele possa sentir neste momento, primeiro, a alegria da sua salvação. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que você ficou até agora. Se não perca a próxima aula, nós estaremos gravando e colocando à sua disposição. Deus abençoe. Shalom Vraha, Lehitraot. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.